Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo de Pentecostes, nós celebramos esse final de semana a festa do Espírito Santo, o nosso aliado invisível, que faz toda a diferença, que é o nosso doce hóspede da alma, que é a nossa luz, que nos inspira, nos dá o dom da sabedoria, da inteligência, da fortaleza. Celebramos essa festa solene no encerramento do tempo pascal. É a última festa do tempo da Páscoa e, no entanto, a ação do Espírito Santo continua na igreja. Mas enquanto festa, ela encerra o tempo pascal e na segunda-feira já recomeçamos o tempo comum durante o ano. Retomamos o tempo comum com as suas festividades e toda a sua caminhada litúrgica. Mas, sem dúvida, caríssimos irmãos e irmãs, essa festa de Pentecostes é uma festa que, além da preparação que nós tivemos, celebramos domingo passado o Dia Mundial das Comunicações Sociais, 49º dia, que fala da família. Tivemos a semana toda, em alguns lugares também a novena de preparação para Pentecostes. Essa semana tivemos também a semana de oração pela unidade dos cristãos, contemplando um pouco o quadro da Samaritana, dá-nos da tua água. Agora chegamos a Pentecostes. Em alguns lugares temos também a grande vigília de Pentecostes, com leituras, cânticos, reflexões que nos preparam para a grande festa. E que se abre para nós toda a ação do Espírito Santo na igreja e em nossa vida. Nosso trabalho, meus irmãos e irmãs, embora tenha que ser planejado, tem que ser orientado, nós sabemos que é a ação do Espírito Santo que atua em nossa vida e atua em nossos corações, que faz a diferença naquilo que nós somos e fazemos. Daí vem essa necessidade de estarmos sempre abertos, reconciliados, abertos à ação do Espírito Santo, para que as maravilhas de Deus aconteçam em nossa vida. Desejo a todos vocês que me veem e me acompanham todo final de semana que a ação do Espírito Santo ilumine os seus corações, conduza as vossas vidas, faça experimentar cada vez mais a alegria da caminhada cristã. A sequência de Pentecostes, acho muito bonita, existem algumas solenidades que têm a sequência, logo depois da segunda leitura, que nós costumamos cantar normalmente, lembra o seguinte: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. A sequência de Pentecostes, meus irmãos e irmãs, reflete um pouco tudo aquilo que a Escritura nos diz e toda a tradição da igreja. É muito interessante que nós sempre retomemos esses cânticos, né, que trazem toda essa tradição teológica, pastoral e bíblica, que traduzem isso de forma poética. Daí, justamente, a sequência de Pentecostes é uma delas. Né? Nós temos muitas músicas antigas, né, que trazem um pouco isso, né? Refletem as Escrituras, refletem a tradição teológica da caminhada da igreja, e nos dá a espiritualidade daquilo que nós vemos em forma de poesia, em forma de oração, né? Porque aqui no fundo é oração. Dai, né? Nós pedimos, né? Justamente vai mostrando a ação do Espírito Santo na vida da pessoa e da igreja. O Evangelho desse final de semana
tem opções, podem ser 2, não é? Pode ser de João 20 ou pode ser também de João 15, não é? Depende um pouco da escolha que se faz. Nos folhetos sempre vem o mesmo, mas a opção da igreja são 2, não é? O Evangelho de João 20, fala que Jesus entra logo depois da ressurreição, junto aos discípulos, traz a paz e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Lembra que a consequência da ressurreição é esse sopro de Deus, o ruar, o Espírito Santo que vem sobre a igreja nascente, que reconcilia as pessoas e dá o perdão. A outra opção do Evangelho, de João, capítulo 15, fala de Jesus que fala: quando vier o defensor que eu mandarei da parte do Pai, que é o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, ele me glorificará, ele vos anunciará tudo que vem do Pai, etc. Não é? Ou seja, aqui no Evangelho de João, capítulo 15, fala das promessas da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Ele vai iluminar, vai conduzir e, ao mesmo tempo, né, é o Senhor que nos envia depois da sua ressurreição. E no Evangelho de João, capítulo 20, já nos fala que depois da ressurreição, Jesus dá o dom à igreja de reconstruir o homem e o mundo com o perdão e com a ação do Espírito Santo que renova a toda a igreja. Lembramos aqui que assim como no Gênesis Deus cria e dá vida ao homem com o sopro, assim também agora no Evangelho, depois da ressurreição, recomeça uma nova humanidade com esse sopro do Espírito Santo que Jesus faz na igreja nascente. Jesus soprou, né, sobre os discípulos, né? Então, e depois de tudo soprou sobre ele, disse: recebei o Espírito Santo. É a reconstrução da humanidade, é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E nós pedimos isso, meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, como diz o Evangelho de João 15, nos ilumine, nos mostre qual o plano de Deus para nós, a vontade do Pai, nos anuncie cada vez mais essa nossa unidade com Cristo, o caminho para o Senhor, e que também renove a nossa vida, nos dê o dom da reconciliação, do perdão, faça de nós uma nova humanidade. Já aconteceu, já foi dado, mas necessário que seja atualizado em nossa vida a cada momento, a cada instante. Que nesse domingo de Pentecostes, meus irmãos e irmãs, nós saibamos estar rezando, né, durante a sequência de Pentecostes, lembra isso tudo, pedindo que o Senhor nos ilumine sempre com a luz do seu Espírito Santo e renove o mundo e a humanidade toda com a ação do Espírito Santo. Outra leitura desse final de semana, que é clássica, evidentemente, são os Atos dos Apóstolos. Evidentemente, meus irmãos, que os Atos dos Apóstolos nos contam o episódio de Pentecostes, não é? Pentecostes é uma festa já do Antigo Testamento, era uma festa que trazia muita gente a Jerusalém, e ali estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar, né? E de repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles estavam. Então apareceram línguas como de fogo, que repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava, né? Tempo de grande concentração de muita gente. Era depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos e a ação do Espírito Santo, como se fosse línguas de fogo, na vida fez esse estrondo de começar a anunciar a todas as pessoas, a todas as línguas, a boa notícia, que Cristo é o Messias, é o Salvador, que nele está a vida e é o Senhor, né? E justamente esse grande anúncio começa pela ação do Espírito Santo. Quanto que nós precisamos de estar abertos também à ação do Espírito Santo para que nós falemos todas as línguas, que não significa apenas aprender a língua, mas temos em ti o amor que fala todas as línguas a todas as pessoas. E aí juntou-se muita gente que veio, porque a grande novidade. A vida cristã
Cristo Jesus, o Filho de Deus, né, que envia a sua igreja para a missão. Então, escutavam todos. Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos em nossa própria língua partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Frígia, Ásia e Panfilha, do Egito, a partir da Líbia, próxima a Cirene, romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. É a igreja que fala todas as línguas pela ação do Espírito Santo, que fala desse amor de Deus e que deve ser proclamado, anunciado, meus irmãos e irmãs, a todas as pessoas. É a ação do Espírito Santo na igreja que se deve caminhar. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos pedir ao Senhor que sempre mais esse entusiasmo pela missão, pelo anúncio, aconteça cada vez mais em nossa vida e que a nossa língua proclame realmente que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, claro, depois nós temos, na segunda leitura, duas opções, né? Temos a opção de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e de Gálatas, capítulo 5, que fala das consequências de Pentecostes, também belíssimas leituras, não é? Que fala justamente em Coríntios da unidade, há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos, não é? Ou seja, quer judeus, gregos, escravos ou livres, somos batizados no mesmo Espírito para formarmos um só corpo. E depois, aqui a carta aos Gálatas, que fala que quem tem o Espírito Santo é uma nova pessoa. Ou seja, procedeis segundo o Espírito, assim não satisfareis aos desejos da carne. E a carne tem desejos contra o Espírito, né? Ele vai colocar toda a relação, né? As obras da carne, fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, inveja, faz uma relação toda. E eu vos previno como já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansedão, continência. E quem vive isso não tem a lei, porque quem pertence a Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Viver segundo o Espírito. São as duas opções de leituras para a segunda leitura também desse domingo. Evidentemente que na liturgia serão escolhidas apenas 3 leituras, a primeira, uma segunda e o Evangelho, mas devido à festa bonita, solene de Pentecostes, temos várias opções de tanta riqueza que existe. Que, meus irmãos e irmãs, ao concluirmos o tempo da Páscoa, com a festa de Pentecostes, na última missa do domingo, ao apagarmos o círio pascal, que depois será aceso nas celebrações dos batizados, né, que nós lembramos o seguinte: Cristo está no meio de nós. Ao simbolismo de apagar essa vela grande, esse círio pascal, lembra para nós que agora é a nossa vez. Agora é o nosso tempo de sermos essa... Nós, quando fomos batizados ou renovamos as promessas batismais, nós acendemos nossa vela no círio pascal. Nós somos chamados a ser essa luz que reflete a luz de Cristo no mundo de hoje. Anunciá-lo aos irmãos e irmãs. E não nos faltará o Espírito Santo que nos iluminará, nos ajudará a viver segundo o Espírito Santo. Nos fará ver com coerência a nossa vida e, ao mesmo tempo, preocupado com o irmão, com a pessoa, em todas as necessidades, seja de evangelização, seja social, cultural, psicológica, enfim, daquele que está ao nosso redor. É a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Abramos-nos, não tenhamos medo de deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo e nós veremos as maravilhas acontecerem. Que agora que se abre o tempo comum para dessa segunda-feira, nós precisamos ver o tempo da igreja, que nós somos chamados a viver e a testemunhar que aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo no meio de nós. E nós somos chamados a fazer essa história cada vez mais renovada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um bom final de semana, uma boa semana a todos vocês, que Deus abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.